Buenas tardes. Bueno, vamos a dar comienzo a la sesión de miembros inferiores. Vamos a comenzar con el doctor Bordalo Marcelo. Nos va a hablar de resonancia. No sé la traducción, pero es 2 cantos, 2 joelhos. Ahora nos va a explicar exactamente qué significa. Buenas tardes. Gracias por la introducción. Eu vou falar de quinas de rodilha, corners of the knee. Durante esta apresentação, vamos primeiro ver o que são as quinas. Existem várias definições para uma quina, tá? Inclusive a anatômica. O limite lateral da cavidade. Essa é a definição que a gente vai utilizar aqui. O que é essa quina do joelho? Então, nas quinas da rodilha, temos várias estruturas periféricas, ligamentares, miotendinosas, meniscais, que são estabilizadores dinâmicos e estáticos. E o principal objetivo, o efeito deles é estabilizar o joelho, a rodilha. Temos 3 quinas, posterolateral, posteromedial e anterolateral. Vamos falar desses 3 complexos ligamentares. Então, aqui exemplos do posterolateral e posteromedial e anterolateral. Vamos falar detalhadamente, começando com posterolateral. Posterolateral tem algumas ações básicas dessas estruturas ligamentares. Principais são reduzir o varo da rodilha, rotação externa, diminuir a rotação externa, e a translação tibial posterior. Esses são os efeitos básicos. E quais são os componentes do complexo posterolateral? Os tendões e músculo poplíteo, ligamento colateral lateral, tendão distal do bíceps, ligamento poplíteo fibular, liga a fíbula até o tendão poplíteo, e o ligamento arqueado. Os mais importantes são os 3 primeiros, tendão e músculo poplíteo, ligamento colateral lateral e o bíceps femoral. As lesões do complexo posterolateral geralmente são combinadas com lesões de outras estruturas, principalmente os ligamentos cruzados. Podem estar lesados também o ligamento colateral medial e o menisco. Elas também podem ser isoladas. Isso foi descrito já na literatura, bastante associado com esse tipo de esporte, jiu-jitsu brasileiro. Esse tipo de atividade esportiva determina muita lesão isolada do complexo posterolateral, isolada sem lesão dos ligamentos cruzados. A gente vê bastante na nossa prática clínica essas lesões isoladas nessa população de pacientes. O nosso papel, como na imagem, é avaliar uma dor e um edema que vão limitar o exame físico, ver uma lesão que frequentemente não é diagnosticada, que são essas lesões dos complexos do joelho, e fazer um diagnóstico mais fácil na fase aguda, cujo diagnóstico clínico é dificultado devido à dor do paciente na fase aguda. Então, existem já alguns trabalhos mostrando que a sensibilidade, a acurácia é alta, principalmente para aquelas estruturas maiores, os ligamentos colateral-lateral, o tendão distal do bíceps e o tendão poplíteo. Acurácias acima de 90%. Para as estruturas menores, como o poplíteo fibular e arqueado, as acurácias são menores. Mas esse estudo é bastante antigo, de quase 20 anos, e não existem estudos mais recentes
para avaliar essas pequenas estruturas. A nossa impressão é que essa acurácia hoje, com a melhora dos magnetos, melhora das bobinas, podemos ter acurácias maiores, conseguimos ver esses ligamentos menores de uma forma mais precisa. Então, a anatomia do complexo posterolateral, o ligamento colateral lateral, ele se origina no côndilo femoral, vai se inserir aqui na cabeça da fíbula, e as lesões podendo ser parcial ou total, com o aspecto que vocês já conhecem. Essa estrutura é a mais fácil de avaliar no complexo posterolateral. O tendão do bíceps distal, a transição miotendínea baixa e a inserção do tendão distal junto ao ligamento colateral lateral na cabeça fibular. Também uma estrutura relativamente simples de ver nas imagens de ressonância. O tendão poplíteo se origina profundamente ao ligamento colateral lateral. Ele faz essa curva aqui, onde o sinal eleva um pouco. Aqui a gente tem bastante ângulo mágico, não confundir com uma lesão ou uma tendinopatia nesse segmento dessa curva. E sempre avaliar aqui o músculo distal do poplíteo também. Vou mostrar um caso. Esse paciente tinha uma ruptura do ligamento cruzado posterior, com bastante edema ósseo aqui associado. E a gente observa aqui uma elevação do sinal, uma perda do trofismo do músculo poplíteo, associado a uma lesão da transição miotendínea. Aqui desse paciente, nas imagens axiais, podemos observar também essa lesão. Então, é bastante frequente a associação da ruptura do ligamento cruzado posterior com o tendão poplíteo. Aqui, uma ruptura também nesse paciente do ligamento colateral lateral junto à cabeça da fíbula. Então, uma lesão bastante extensa aqui, que a gente precisa estadiar essas estruturas para o ortopedista. Se ele fizer a cirurgia só do ligamento cruzado posterior e não corrigir o complexo posterolateral, esse paciente pode continuar com a instabilidade pós-cirúrgica. Outro caso, ruptura do cruzado anterior, e observamos aqui nas imagens axiais essa estrutura aqui mais lateral, indo do fêmur até a cabeça da fíbula. Esse é o ligamento arqueado com elevação do seu sinal, e aqui a gente vê a ruptura com edema associado, um pouco de líquido ali. Essa é uma ruptura do ligamento arqueado nesse paciente. Esses ligamentos são pouco descritos na nossa prática, mas a importância clínica é duvidosa. De qualquer modo, a tendência é o reparo mesmo dessas estruturas menores aqui. Então, uma lesão do ligamento arqueado junto com o ligamento cruzado anterior. Outro caso, o tendão poplíteo, ele fazendo aquela curva, e ele não observamos aqui a extensão inferior, e ele tem uma cicatrização aqui junto à cápsula posterior. É uma lesão crônica do tendão poplíteo, com uma inserção por segunda intenção aqui na cápsula posterior. Observamos no sagital a atrofia completa muscular, e aqui a cicatrização por segunda intenção do tendão poplíteo, numa ruptura completa crônica na cápsula posterior do joelho, da rodilha. Esse aspecto é bastante raro de encontrarmos. Outro caso, ligamentos cruzados normais, sem lesão. Paciente lutador de jiu-jitsu, sentiu uma dor aguda durante o treino. E observamos aqui uma lesão, ligamento arqueado, tendão poplíteo, ligamento colateral lateral e poplíteo fibular, indo da cabeça da fíbula até o tendão poplíteo aqui. Então, uma lesão completa do complexo posterolateral num paciente lutador de jiu-jitsu sem lesão de ligamentos cruzados.
Isso é mais raro de observarmos e é específico para alguns tipos de atividades. Complexo póstero-medial. Complexo póstero-medial, a ação é evitar a rotação interna, as rotações da rodilha e as translações também. Então, ele tem uma ação bastante ampla, além de evitar o estresse em valgo do joelho, da rodilha. Os componentes são o ligamento oblíquo posterior, o ligamento poplíteo oblíquo, o corno posterior do menisco medial e o tendão semimembranoso. São essas estruturas componentes do complexo póstero-medial. Semimembranoso é um tendão que tem várias inserções no aspecto póstero-medial da tíbia e tem vários braços aqui, braço capsular, braço tibial, braço inferior. É uma trifurcação na inserção distal, ali no aspecto póstero-medial da tíbia. O ligamento colateral medial, ele tem componentes superficial e profundo. O profundo é composto pelos ligamentos menisco-femoral e menisco-tibial. Menisco-femoral faz parte do complexo profundo do ligamento colateral medial. Entre os dois, podemos ter uma bursa que, eventualmente, ela pode se inflamar também. As lesões do complexo póstero-medial acometem principalmente o ligamento oblíquo posterior e, menos frequentemente, o semimembranoso e o corno posterior do menisco medial. Vamos ver a anatomia. O ligamento oblíquo posterior é esse. Aqui está o ligamento colateral medial e ele fica logo posteriormente aqui ao ligamento colateral medial, dando a volta, se inserindo posteriormente ali junto ao corno posterior do menisco medial. Vemos bem no axial e também no coronal, observamos bem... mostrar aqui. Então, perdão, aqui. Então, esse é o ligamento oblíquo posterior, ligamento mais importante do complexo póstero-medial, mais lesado. Temos também aqui o ligamento poplíteo oblíquo, que é esse ligamento, é uma continuação do oblíquo posterior, ele atravessa a fossa intercondiliana para se inserir no corno, junto ao corno posterior do menisco lateral. A gente vai observar o tendão semimembranoso com aquele aspecto em trifurcado distal, pode ter um discreto alto sinal junto à sua inserção no aspecto póstero-medial da tíbia. Ele tem uma bainha tendínea que o envolve também. Então, aqui a gente observa o ligamento colateral medial, ele se insere distalmente na tíbia. Em geral, não conseguimos observar a inserção mais distal, porque os cortes terminam antes aqui. O outro caso, complexo póstero-medial, paciente com ruptura do ligamento cruzado anterior. Observamos uma lesão do corno posterior do menisco medial com um estiramento capsular associado e observamos uma elevação do sinal do ligamento do tendão semimembranoso. Esse paciente teve um trauma e lesou aqui o tendão semimembranoso junto nesse trauma. Além do tendão semimembranoso, vemos aqui essa falha ligamentar. Esse é o ligamento oblíquo posterior lesado. Podemos ver em outro plano, então, o ligamento colateral medial íntegro, e vemos aqui o ligamento oblíquo posterior completamente roto, com muito processo inflamatório. A tendência é falarmos da lesão do ligamento colateral medial. Na verdade, trata-se de uma lesão do ligamento, de outro ligamento, ligamento oblíquo posterior, que ele vem logo posteriormente ao ligamento colateral medial, que nesse caso está íntegro.
o ligamento colateral medial. Podemos ver no axial também, colateral medial normal, e aqui ligamento oblíquo posterior completamente espessado, e aqui com uma rotura completa do oblíquo posterior. E aqui, vemos a lesão do semimembranoso, lesão parcial, um estiramento do tendão semimembranoso. Então, lesões do complexo póstero-medial da rodilha. Lesão do cruzado anterior, outro caso. Vemos aqui uma lesão completa do ligamento colateral medial, aqui já sem dificuldades, com essa retração distal do coto ligamentar. Lesão do cruzado anterior com uma lesão do componente profundo do ligamento colateral medial, componente superficial íntegro, componente profundo, fazendo parte daqueles ligamentos menisco-femoral, menisco-tibial. Aqui vemos o menisco-tibial e aqui a rotura do menisco-femoral, componente profundo do colateral medial, um pouquinho de líquido na bursa entre os componentes superficial e profundo do colateral medial. E aqui uma calcificação, um depósito de microcristal, hidroxiapatita migrado anteriormente aqui, vindo do colateral medial. Vemos com relativa frequência esses depósitos de microcristais também em ligamentos, e no ligamento colateral medial temos visto alguns casos também. E o complexo anterolateral, ele previne o varo do joelho e a rotação interna, agindo em sinergia com o ligamento cruzado anterior. Os componentes do complexo anterolateral são a banda iliotibial, o ligamento anterolateral, o ligamento colateral lateral também faz parte, segundo algumas definições desse complexo, e o tendão do bíceps femoral distal. Mais recentemente, eles têm preferido deixar no complexo anterolateral apenas a banda iliotibial e o ligamento anterolateral, separando os outros para o complexo posterolateral. Em termos de diagnóstico, não faz muita diferença, a diferença é mais biomecânica. Então, são ligamentos que têm uma ação um pouco mais em sinergia com o ligamento cruzado anterior do que esses outros aqui. Então, vamos ver a banda iliotibial. Ela se origina na bacia, na pelve, e continua junto aqui aos músculos da coxa, se inserindo aqui no tubérculo de Gerdy, na tíbia. Então, a inserção distal da banda iliotibial. Na ressonância é bastante fácil de ver essa estrutura com baixo sinal em todas as sequências. A lesão da banda iliotibial está bastante associada com lesão do ligamento cruzado anterior e com luxações patelares. O padrão de lesão é não insercional, de baixo grau, e podendo haver avulsão rara, mas isso é bastante raro, principalmente em adolescentes e crianças. Observamos avulsões ósseas. Então, aqui é um caso pós-traumático. Observamos esse espessamento não insercional da banda iliotibial. Aqui, repare que distalmente ela está normal, e com edema aqui ao redor. Tá? Então, uma lesão parcial, estiramento. Esse é o aspecto mais comum da lesão do trato iliotibial, geralmente após uma luxação patelar ou associado com lesão do cruzado anterior. Esse paciente também tinha uma lesão do cruzado anterior aqui. Aqui já uma rotura completa da banda iliotibial, com descontinuidade e espessamento aqui das estruturas ligamentares aqui associadas. Também temos aqui o atrito da banda iliotibial, que é bastante comum em corredores, e existe uma dúvida se é um atrito ou se é uma compressão que causa essa alteração. Na prática, observamos esse edema da gordura, da graxa
entre o trato iliotibial e o côndilo femoral. Utilizo muito o coronal T1 para não confundir isso com vasos que eventualmente podem estar aqui nesta localização. Falar um pouco do anterolateral, tem se discutido bastante esse ligamento recentemente na literatura, e o papel dele de sinergia com o ligamento cruzado anterior. Ele é uma estrutura bastante fina. Esse é um estudo que fizemos com cadáveres para tentar observar esse ligamento anterolateral. Conseguimos, na maioria dos cadáveres, ressonâncias de 1,5 Tesla, observar essas estruturas ligamentares. Como que a gente localiza esse ligamento? O tendão poplíteo, ele está logo superficialmente ao tendão poplíteo, se originando aqui no côndilo femoral lateral. Superficialmente ao tendão poplíteo, ele tem uma inserção no menisco medial e existe outro componente que vai se inserir aqui na tíbia. Então, esse é o ligamento anterolateral. Origem no fêmur, superficialmente ao tendão poplíteo, inserção no menisco. Antes da inserção do menisco, existe já a saída desse outro componente para se inserir aqui na tíbia. Superficial aos vasos geniculares, que conseguimos observar aqui. Então, esse é o aspecto do ligamento anterolateral. Na nossa opinião, o coronal é o melhor plano para visibilizar esse ligamento. Então, aqui, novamente. Outro caso desse nosso trabalho, ligamento anterolateral, inserção no menisco, outro componente superficial aos vasos geniculares se inserindo aqui na tíbia. Então, novamente, tendão poplíteo, superficialmente ligamento anterolateral, inserção meniscal, inserção tibial. Então, esse é o aspecto do ligamento anterolateral. Ele é relativamente frequente, a lesão desse pequeno ligamento. A minoria dos casos podem ter fraturas de second. Existem autores que dizem que o second, na verdade, é a avulsão do ligamento anterolateral. Existe uma discussão ainda, não são todos os autores que concordam com isso, e geralmente está associado com outras lesões tendíneas e ligamentares. Em termos práticos, qual que é a importância de diagnosticar esse ligamento? A lesão do anterolateral junto com o ligamento cruzado anterior, existe já trabalhos mostrando que o pivot shift, a instabilidade, aumenta mais. Então, teoricamente, se for feita a correção do cruzado anterior e não for feita a correção do anterolateral, esse paciente pode continuar com algum grau de instabilidade residual menor. Então, por isso que tem sido preconizado o reparo desse ligamento quando ele está lesado junto com o cruzado anterior. Um exemplo, lesão do ligamento cruzado anterior, observamos aqui o tendão poplíteo e não observamos aquela estrutura ligamentar superficialmente ao tendão poplíteo, com muito edema. Então, uma lesão do ligamento anterolateral. Outro caso, então, lesão do cruzado anterior, componente aqui proximal do ligamento anterolateral, espessado com alto sinal, e o componente distal normal até a inserção aqui na tíbia, onde existe uma avulsão óssea aqui associada. Tá? Observamos aqui também a lesão, a avulsão óssea aqui associada. Então, mais raramente a gente pode ter essas fraturas do tipo second associada com a lesão do ligamento anterolateral do joelho. Então, para fechar, os complexos do joelho são várias estruturas com a ação sinergística. Lembrar do complexo posterolateral, do ligamento colateral lateral, poplíteo e o bíceps femoral, e mais frequentemente associado a lesões do ligamento cruzado anterior ou ligamento cruzado posterior, e menos frequente isolados.
lembrar nesses casos de praticantes de esportes de luta, principalmente o jiu-jitsu. No complexo póstero-medial, o principal ligamento é o oblíquo posterior, que está lesado em 90% dos casos. Como achá-lo? Posteriormente ao ligamento colateral medial. E no complexo anterolateral, lembrar do ligamento anterolateral, olhar todas as lesões de cruzado, importante verificar se esse ligamento está íntegro ou não. A lesão do ligamento anterolateral tem-se cada vez mais feito a correção junto com a cirurgia do ligamento cruzado anterior. E anatomia, biomecânica e o mecanismo de lesão é importante o radiologista ter em mente para poder laudar, relatar essas estruturas. Muitas graças.